Boa tarde. O nosso grupo do trabalho é composto por mim, Ezequiel, e pelo José. E a gente fez, então, a análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Lava Tudo. Aqui a gente pode ver o mapa de localização da nossa bacia. Ele está localizado, então, na região hidrográfica número 4, denominada Canoas, no estado de Santa Catarina. E as coordenadas geográficas utilizadas nesse trabalho foi o Datum SAR9 e o UTM Zone 22S. A gente utilizou dois métodos para a confecção desse trabalho. O primeiro deles foi o método manual, onde a gente utilizou o site da EPAGRE para utilizar os arquivos de curvas de níveis, que foram delimitadas de 50 em 50 metros, e a gente utilizou os arquivos do HydroSheds para fazer os rios. Já na delimitação automática, os dados que a gente utilizou foram todos retirados do site da EPAGRE, e as funções do QGIS utilizados para a confecção da bacia foram o R-Fill, o R-Watershed, o R-Water Outlet, o R-Team e o R-2Vect. A gente também realizou a correção do trabalho, onde a gente enumerou todas as equações, que vai até a 15, então a gente pode ver aqui que elas estão todas enumeradas no trabalho. Então, a partir disso, a gente fez a delimitação da bacia, tanto da forma vetorial quanto matricial. O que se percebe é que a forma vetorial está muito mais lisa, justamente porque a forma como a pessoa que fez ultrapassa os 30 metros da forma matricial, que é de cada pixel, da resolução de cada pixel. Já para o limiar, foi definido o limiar de 3.000, 5.500 e 10.000, onde foi selecionado o limiar de 5.500, justamente por ele se aproximar mais da hidrografia do HydroRivers, enquanto de 3.000 gerou muitos rios e de 10.000 gerou menos rios. E aí, a partir disso, foi feito a ordem dos rios, onde foi delimitado o rio de ordem 4 maior para o vetorial e um rio de ordem 4 menor para o matricial. E aí, o rio de ordem 3 ficou muito grande no matricial, como vai ser visto posteriormente nas leis de Orton. E então foi contado o número de rios, e a partir disso foi utilizado o QGIS para calcular a área da bacia hidrográfica, o perímetro da bacia hidrográfica e o comprimento do rio principal, em que o comprimento do rio principal foi utilizado desde do exutório até a nascente mais distante, juntadas feições, e aí calculado o tamanho que seria gerado dessa feição. A partir disso foi calculada a largura média da bacia, o fator de forma, o índice de compacidade, a densidade de rios, a densidade de drenagem, em que a densidade de drenagem de forma semelhante ao rio principal, o comprimento da hidrografia foi juntar as feições de todos os rios e então utilizada a função para calcular comprimento. A curva hipissométrica ela deu um gráfico muito próximo, tanto vetorial quanto matricial, em que a altitude mediana deu aproximadamente 1.295 metros e a altitude média deu uma diferença de 30 centímetros entre as duas. E aí, para calcular a declividade total e declividade média, foi utilizado tanto a cota alta, máxima, a cota média e o comprimento do rio principal, em que vai ser utilizado pelo tempo de concentração. Já para o perfil do rio principal, foi utilizada a ferramenta Profile Tool, em que o rio principal do método manual ele ficou menor, mas justamente cortando várias partes do relevo, em que ele tem bastante variação no eixo Y, enquanto o rio matricial não, mas ele tem um comprimento maior, o que indica maiores meandros. Isso acontece justamente pela forma como o modelo digital de elevação utilizado para o HydroRivers é de 450 metros de resolução espacial, enquanto para o matricial é 30 metros. O tempo de concentração deu próximo, só que ele deu maior para o matricial, justamente pelo rio principal ser maior, sendo o Picken o menor para os dois métodos e o Kirpish maior para os dois métodos. A primeira lei de Orton, ela foi utilizado o número de rios, em que foi feito o logaritmo deles, e percebe-se que deu um R quadrado próximo de 1, então ele cumpre a primeira lei de Orton. Já para a segunda lei de Orton, que é o comprimento dos rios,
deu uma variação bem grande nos dois, mas para o método matricial deu R quadrado próximo de zero, justamente porque o rio de ordem 4 ele é muito pequeno. E a terceira lei de Orton, que é a lei das declividades, ele deu um R quadrado próximo de 1 para os matriciais, mas não chegou próximo de 1 para o vetorial, justamente porque o rio de ordem 4 ele começa numa altura alta, então ele acaba tendo uma declividade maior e aí acaba gerando uma disparidade entre os dados. Para a quarta lei de Orton, foi delimitado de forma manual e automática os rios de ordem 1, de ordem 2 e ordem 3, as subbacias deles. E aí, a partir disso, foi utilizado no gráfico, junto dos dados da bacia, né, de ordem 4, em que o R quadrado foi próximo de 1 para ambos os casos, mas tendo bastante variação na ordem 3, justamente pelo dado vetorial, os rios de ordem 3 serem menores, a área deles, enquanto para o matricial eles serem maiores. Muito obrigado pela atenção.